Senhor, nós queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome, porque tu és o nosso Deus, Deus que merece toda a honra, e nós te agradecemos por isso. Então, no nome de Jesus, nós queremos te pedir agora, entra com providência, de forma que nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja disponível para te honrar e te bendizer. Recebe esse culto, esse momento de adoração, recebe, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, que ela não se distraia, que ela esteja focada naquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, nós abrimos o nosso coração em gratidão por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos engrandecer o nome do nosso Senhor. Eu quero convidá-las a abrirem suas Bíblias no Salmo número 9, versículos de 1 a 2. Ele diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando nós cantamos louvores ao Senhor, nós estamos engrandecendo o nome do Senhor e agradecendo a Ele, louvando a Ele por tudo que Ele é. Então, nós devemos buscar, sim, estar sempre louvando o nome do Senhor e nos alegrando na presença do Senhor. Porque o cantar louvores a Deus, o louvar, engrandecer o nome do Senhor, faz com que nós também nos sintamos bem, nos sintamos alegres, porque estamos na presença dele. E a palavra do Senhor também diz que o Espírito de Deus habita no meio dos louvores. Então, olha que situação maravilhosa, cantando louvores a Deus, e no meio dos louvores está o Espírito do Senhor, e nós estamos lá também. Então, é tudo de bom. Então, que nós possamos louvar, engrandecer esse Deus maravilhoso. Vamos louvar? Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
Amém. Glória a Deus, né? Que bom louvar ao Senhor. Então, antes de entrarmos na palavra, vamos fazer um momento de agradecimento, já que estamos louvando ao Senhor, né? Vamos agradecer a Deus. Ok. Então, vamos lá. Eu vou orar, ok? Vamos manter os nossos microfones fechados. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua presença, Pai. Ainda neste momento de louvor e adoração, queremos manifestar a Ti o nosso agradecimento, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, pela Regina, Senhor, que estava tão preocupada com a vacina, mas que pela misericórdia de Deus e pelo Seu Santo Espírito, ela mudou a forma de pensar. Obrigada, Senhor, porque as vacinas são bênção que vem de Ti, certamente. Senhor, agradecemos a Ti pela saúde da Tereza Avelino, que já está em casa, mas ainda com um balão de oxigênio para dormir, Senhor, mas aquele que começou a obra é poderoso para terminá-la, para concluí-la. Mas nós agradecemos pela recuperação da sua filha. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada porque a nossa amada Andréia ficou curada do Covid. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos todos aqui. Só estarmos aqui realmente é uma grande vitória. É uma grande demonstração da Tua palavra em nossa vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. Muito obrigada. Obrigada por esse negócio que eu estava esperando a resposta e ela veio hoje. Glórias ao Teu nome, Senhor. É maravilhoso, Senhor, entregar as questões em Tuas mãos e descansar em Ti. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém? Bem, então agora vamos passar para a nossa primeira meditação. Eu gostaria de convidar a irmã Regina a orar por mim, porque eu vou trazer essa primeira meditação. Ok, Regina? Só abrir o microfone, minha amada. Pai, em nome do Senhor Jesus, ainda na tua presença, eu quero te engrandecer e louvar o teu nome, porque as tuas misericórdias, Senhor, têm sido derramadas, Senhor, e renovadas nas nossas vidas. Muito obrigado. E nessa hora, coloco a tua serva Ivani nas tuas mãos, te pedindo o Espírito Santo, que ela seja um instrumento nesta noite para as nossas vidas e para tantos quantos irão ouvi-la, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra, desde já, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Nós que temos momentos assim de experiências, que nós sabemos que Deus existe, nós cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus, tem momentos em que ficamos admirados de ver a grandeza de Deus, né? Como Ele é maravilhoso, o Deus Criador dos céus e da terra, né? E esse salmo fala disso. O salmista, ele estava maravilhado de ver a grandeza de Deus, de todas as coisas que Ele faz, o poder de Deus e como Ele se importa com os seres humanos, né? Vamos ler? Salmo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus. Agora o versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deus, Ele criou os céus e a terra. Quando nós paramos e olhamos para o universo, olhamos para o céu, em particular à noite, nós vemos as estrelas. Isso faz lembrar quando Deus falou a Abraão, conte as estrelas se é que tu podes. Nós vimos apenas uma parte do universo. O universo é infinito. Nós não temos como mensurar, como medir a extensão do universo.
que é a criação de Deus. Como é maravilhoso ver as estrelas, o sol durante o dia, que nos aquece, a lua. E não só isso, tudo que Deus criou, os animais, a natureza, né? Só alguém grandioso poderia fazer isso. E o salmista está maravilhado com essa criação. Um Deus tão maravilhoso, um Deus que é amor, um Deus que tudo pode, ele nos criou também. E da mesma maneira como ele nos criou, ele nos deu a competência para cuidarmos da criação do Senhor. Então, nós, seres humanos, somos responsáveis para cuidar da natureza, cuidar dos animais. Nós temos essa responsabilidade, essa chamada mordomia. Nós somos mordomos do Senhor. Mas nós somos seres humanos, nós somos pecadores. E, apesar disso, o Senhor, ele nos ama. O Senhor nos ama tanto que ele próprio, o próprio Deus, se fez homem e veio habitar entre nós. Por quê? Para pagar o preço e nos dar a salvação eterna. Ele veio como Jesus, 100% Deus e 100% homem. E ele veio para também nos ensinar, nos deixar os mandamentos de como nós podemos viver e caminhar nesta vida, obedecendo e buscando ao Senhor. Olha, alguém muito especial, só o Senhor Deus poderia, como o Senhor Deus poderia fazer isso pela humanidade. Imaginem um grande rei tirando as suas vestes reais para chegar para pessoas tão pobres, tão simples, e mostrar para essas pessoas o quanto ele os ama. Assim é Deus conosco. Ele tem feito isso. E nós também precisamos estar atentos e buscar, sim, a face desse Deus que se preocupa conosco e que nos ama. Um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele não se preocupa se nós somos ricos ou pobres. Não. Ele nos ama. E se o momento em que você está passando, se é um momento de tristeza, um momento de angústia, aqueles momentos em que estamos todos sujeitos a passar e que pensamos, não, Deus não me ama, Ele não se importa comigo, Ele não se importa com a minha dor. Pois então, eu digo a você, isso não é verdade. Deus se importa. Ele se importa em todo tempo. Ele nos ama e tem cuidado de nós. Mas nós precisamos ter atenção, buscar a face do Senhor. Quando nós cantamos louvores, quando nós lemos o texto, a palavra viva que está na Bíblia Sagrada, nós estamos nos aproximando um pouco mais de Deus. E é maravilhoso, queridas e queridos, ouvir o que Deus tem para nos dizer, os ensinamentos. Jesus foi o grande exemplo para nós, foi e é e continuará sendo nosso exemplo, porque Jesus, ele é Deus e ele veio e ele cuidou daqueles que o acompanhavam, ele cuidou das pessoas por onde ele passava, ele ensinava, ele curava, ele ministrava sobre essas pessoas. Ele cuidou dos discípulos o tempo inteiro, do início ao fim, instruindo como eles deveriam fazer, confortando, consolando. Ele cuidou de Maria, a mãe dele, a mãe carnal dele. Quando ele estava na cruz, ele disse para Maria que João seria o filho dela e disse para João que Maria seria a mãe dele. Isso é um cuidado especial, isso é um carinho, isso é amor. Mesmo na cruz, ele se importava. E como se importava? Porque o sangue dele foi derramado por nós. Então, se em algum momento, no seu pensamento, ou no seu momento de tristeza ou de solidão, você pensa que o Senhor não se importa contigo, ele se importa sim. Ele te ama. E neste momento, eu quero convidar a você a buscar mais a presença do Senhor.
para que você se fortaleça mais no Senhor, para que você esteja meditando na palavra do Senhor, porque Ele diz, medita na minha palavra de dia e de noite. É de dia e de noite. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra do Senhor é a palavra de vida eterna, mas nós devemos tê-la o tempo inteiro em nossa mente, para botarmos em prática e evitarmos muitos erros. Então, queridos, eu quero partilhar esta palavra. O salmista ficou extasiado de alguém tão grande, tão poderoso, deixar de lado a sua glória para vir se tornar homem e passar pelas coisas que nós passamos. Quem somos nós? É como diz um louvor, quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Nós não somos nada diante da grandeza do Senhor, mas nós somos amados do Senhor. E Ele tem cuidado de você e tem cuidado de mim. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, quero agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor, na sua glória, na sua majestade, o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor quer participar de todas as coisas na nossa vida. O Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos proteger, o Senhor quer nos guardar. Mas, Senhor, nós também precisamos nos dispor o nosso coração, dispor a nossa vontade para estar na Tua presença, Senhor. Senhor, não nos deixe nos envolvermos com a preguiça, com as coisas tantas que temos que fazer. Não nos deixe, Senhor, desperdiçar o nosso tempo com coisas que são muito menos importantes do que estar na Sua presença. Porque é de Ti, Senhor, que nós buscamos o conhecimento, o aprendizado. Muito obrigada, Senhor. Ajuda-nos na nossa jornada para que possamos estar sempre juntos a Ti. Muito obrigada pela Tua grandeza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Guarda essa palavra no seu coração, queridos. Assim como eu também tenho guardado no meu. Amém? Vamos para um momento de louvor. Olha que louvor maravilhoso. Vem e toma o teu lugar. Eis minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Vem e toma o Teu lugar. Dá esse lugar de honra pro Senhor. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Tão grande Tu és.
habitas em mim, habitas em mim, habitas em mim, Senhor, habitas em mim, tu habitas em mim, Senhor, habitas em mim, tu habitas em mim, Senhor, habitas em mim. Aleluia! Glória a Deus! Lindo, né? Maravilhoso. Neste momento, então, após esse louvor maravilhoso, vamos passar para a segunda meditação com a nossa amada irmã Rosane, em nome de Jesus. E eu vou orar por você, minha amada. Rosane, ok? Senhor Deus, em nome de Jesus, toma tua filha, Pai, em tuas mãos. Fala, Senhor, por meio dela, a nós que estamos desejosos de ouvir a tua palavra, Senhor. Não deixe que nós nos perturbemos, nem nos afastemos com pensamentos, nem venhamos a nos distrair, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade, Senhor. Fala sim conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jussiara está de mão levantada. Jussiara quer falar alguma coisa, Jussiara? Não, tudo bem. Ah, você fez o sinalzinho da mãozinha levantada. É porque eu não estava conseguindo entrar. Como meu filho está fazendo, Bruno está fazendo uma retenção de urina muito forte, e eu estou muito tensa, eu estou com a minha pressão 18, mas eu vou entrar em oração com vocês, eu vou ouvir a palavra para me acalmar. Isso, vamos ao término orar especificamente por ele. Mas já que você está passando mal agora, eu oro por você e a seguir a palavra. Vamos orar? Vamos aproveitar para orar pela Jussiara. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar a vida da Jussiara. Tu és o Senhor que podes hoje, agora, fazer uma modificação no corpo dela, na reação, Senhor, da pressão dela. Tu conheces, Senhor, a razão e a origem desta alteração de pressão, mas nós queremos te pedir, entra ali e cura, Senhor, e ajusta e regula, aquieta a alma, o coração, o espírito, em nome de Jesus, e que toda enfermidade seja agora liberada do corpo da tua filha. Senhor, agora nós te entregamos também essa palavra, esse momento, que nós tenhamos total entendimento do teu recado para a nossa vida, porque a tua palavra, ela é vida para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido uma boa noite a todos, e nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12, é o momento em que o apóstolo Pedro é liberto da prisão, uma prisão injusta, prisão por perseguição, e o Senhor Deus é Deus de justiça, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus reto, e aquele que serve ao Senhor, mais ainda, né? O Senhor é fiel, a Bíblia diz que o Senhor é fiel aos que lhe são fiéis. Como é importante, né? O Senhor se apresenta assim na vida de quem o serve. E o apóstolo Pedro é aquele momento em que ele já está definido, já está seguro da sua missão, já teve o seu momento de concerto com Jesus após a ressurreição, agora ele já recebeu o momento da descida do Espírito Santo, já está na potência do poder de Deus, e nesse poder ele ganha ousadia para fazer a obra que é divulgar a boa nova de que Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Salvador de Israel e de todo aquele que nele crê. E quando ele começa a dizer isso em Israel, ele não é bem-vindo, né? Porque justamente foi esse povo que não recebeu bem a pessoa de Jesus. Eles não compreendiam que Jesus era o Messias, e é, até hoje, porque ele vive e está. Pedro, então, na ousadia do Espírito Santo, vai pregar. E quando ele começa a pregar, ele recebe um levante, né, dos judeus, e os romanos, que não querem confusão naquele lugar, atendem o pedido dos judeus e
prendem a Pedro, mas vai prender num dia em que é um dia que tem a proclamação, é a santa proclamação, ou seja, 7 dias em que ninguém pode trabalhar, é um feriado de 7 dias, que começa sendo a Páscoa. Então, ali naquele dia de Páscoa, né? Naquele dia, e encerra-se, então, os dias dos pães asmos, esses 7 dias, uma festa de 7 dias. Nesse dia, então, Pedro vai ficar retido por 7 dias, porque após esse tempo, então, agora ele será julgado e será morto. Por que a gente diz isso? Porque anteriormente o primeiro apóstolo morto, Tiago, havia sido recente. Então, você imagina que a cidade está perseguindo os cristãos e, ao mesmo tempo, a autoridade local está imediatamente tomando a vida de Tiago, o primeiro apóstolo que morre dessa forma rapidamente, e não vão fazer diferente com Pedro, ainda mais que Pedro é o líder dos apóstolos. Então, é de se esperar de que após esses dias que Pedro esteja na prisão, ele morra. O clima não era bom. Portanto, apairava sobre a vida dessas pessoas, ou seja, dos cristãos que ali estão, que agora não são em número pequeno, porque Pedro já pregou, muita gente se converteu, então são muitos agora. E agora paira no ar uma ameaça de morte, ou seja, quem se pronunciar, quem estiver pensando igual, não é? Sofre penalização de morte. Então, os cristãos se escondem, os cristãos se acuam. E Pedro, que é muito conhecido, Pedro vai preso. Tiago, morto. Nesse clima em que há, nesse dia e nessa hora, a prisão de Pedro, também haverá livramento, porque o nosso Deus é assim. Diz aqui, no capítulo 12, no verso 4, que como que ele foi preso? Ele foi preso de modo seguro. E aqui diz que Herodes, ele levanta 4 quaternos, ou seja, 4 guardas de 4. Então, ele selecionou 16 pessoas para se revezarem num grupo de 4. E um grupo de 4 tomava conta de Pedro. Dentro da prisão, 2 estavam atados a Pedro, né? Estavam com as algemas, seria hoje para nós umas algemas, né? Estaria assim, amarrado aos soldados, e 2 estavam à porta, ou seja, o primeiro grupo de 4 estava tomando conta da porta da prisão. Ele estava muito bem seguro, não estava? Sim, o soldado romano sabe que se o seu prisioneiro fugir, ele paga com a própria vida. Então, não é interesse de ninguém que Pedro saia dali. E nem vivo, né? Nem de jeito nenhum vivo para continuar o seu projeto. Não. Há interesse político, há interesse da guarda militar que toma conta de que Pedro esteja preso e, no dia seguinte, entregue a Herodes. E o interessante é que o verso 6 diz assim, no capítulo 12 de Atos: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, no dia e no momento em que Pedro começa a ser preparado para ser levado para encontrar com Herodes e dali receber a sua sentença. Eles só estavam deixando passar o período do feriado dos pães asmos, onde ninguém pode fazer nada. E que feriado é esse? É aquele feriado em que as pessoas comemoram o pão sem fermento, ou seja, aquele pão que foi feito às pressas. Por quê? Porque Deus livrou da morte dos primogênitos e livrou também o povo de Israel do Egito.
Era um dia que as pessoas estavam comemorando o livramento. E é nesse dia que Pedro está na cadeia. Sabe, algumas coincidências na nossa vida não tem nada de coincidência, tem de projeto divino. A festa dos pães asmos é uma festa muito conhecida, entendida e percebida na sua simbologia por esse povo que está oprimindo os cristãos. Eles percebem bem o que é isso. E nesse tempo, esse povo cristão, que também está imerso nessa cultura, esse povo vai vivenciar uma experiência sobrenatural. Porque a Bíblia diz que esse homem que está tão atado lá na cadeia, por um soldado de cada lado, agora ele vai receber a visita de um anjo. Mas não se esqueça, a igreja que estava reunida com Pedro, na mesma fé, no mesmo espírito, ela agora está reunida numa casa, na casa de João Marcos, e lá orando por Pedro, orando pela vida de Pedro. E diz que a igreja, ela perseverava orando por Pedro. Quando a igreja ora, quando eu e você oramos, Deus escuta, Deus atende a nossa oração, porque Deus é sensível. Se Ele cuida dos astros, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida do sol, dos raios, do meteorito, como não cuidaria de nós? E Ele cuida daqueles que lhe são fiéis. Então, nós vamos ver que nessa prisão injusta, agora, um anjo se apresenta. E esse anjo chega de uma forma muito interessante. Ele chega num lugar escuro, porque cadeia, nessa masmorra aí onde colocaram o Pedro, não é tão iluminada, não é? E Pedro precisa tomar alguns cuidados para sair dali. E Deus poderia fazer como fez com Paulo. Um terremoto sacode tudo, as portas se abrem, e ele poderia ir embora. Mas Deus é dono da situação. E muitas vezes Deus age na situação diferente do que eu e você faríamos. Às vezes a gente tem muita pressa, mas Deus parece que não tem pressa, mas Ele está agindo. Então, enquanto a igreja está orando e não sabe o que está acontecendo com Pedro, porque essa festa dura 7 dias. A Bíblia diz que o Herodes estava se preparando, então é possível que fosse o último dia já desses 7 dias. Logo, essa igreja está orando. E quando ela ora, esse anjo visita a prisão. Verso 7 diz que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. A primeira coisa que aconteceu foi luminosidade, clareza. E quando a gente fala de luz na Bíblia, a gente fala de entendimento. Quando a gente fala de luz, a gente fala da própria presença de Deus. Quando a gente fala de luz, a gente está falando de um Deus que habita na claridade, que o que ele faz pode ser testemunhado. Então, ele recebe na prisão uma luz, resplandeceu. Resplandecer não é acender um cantinho, como quem acende uma vela num cantinho. Resplandecer é iluminar tudo, é clarear tudo. Imagina, com toda essa claridade, Pedro, então, é agora tocado pelo anjo. O anjo não fala imediatamente. A luz vem. Mas tem gente que, quando acende a luz, acorda, né? Outras pessoas não. Quando acende a luz, nem assim acorda. Pedro também não acordou. Talvez estivesse cansado, talvez estivesse apanhado, a gente não sabe. A Bíblia não diz. Mas diz que ele não teve facilidade para acordar. E o anjo, então, toca nele. E diz que ele vai tocar no lado. Tocou, a gente logo sente cócegas, a gente é mais sensível. Então, o anjo toca e desperta. Pedro não precisou ser tocado para acordar. A luz, nesse caso, não foi suficiente para ele, para acordar. Acordar é um pouco difícil, né? Mas Pedro também, né? Teve tantas palavras luminosas de Jesus quando estava com ele, teve tanta dificuldade também de alcançar, né?
o entendimento, mas Deus não tem dificuldade, porque Deus permanece conosco, assim como Jesus teve paciência com Pedro e esclareceu até após a sua morte. Ele ressuscita e vem ajudar a Pedro no entendimento. Então, diz que esse anjo, tocando, despertou Pedro. E aí sim, quando ele está desperto, agora o anjo fala. Você veja que o anjo não perde as palavras ao vento, né? Às vezes, a gente gasta palavras falando demais, de menos, né? A gente gasta palavras até dispensáveis. Dispensáveis. Mas o Deus não. Deus é focado. E diz que esse anjo dá ordem com Pedro desperto. Ele diz, levanta-te depressa. E quando o anjo falou, ele envia a ordem de Deus, não há outra alternativa. A palavra de Deus vai se cumprir. Porque o anjo é ministrador da vontade de Deus na nossa vida. Assim diz o livro de Hebreus. E esse anjo, quando ele entrega o recado de Deus, a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Então, se ele disse depressa, Pedro não podia estar mais envolvido com nada que atrapalhasse a sua saída. Mas as cadeias, ou seja, as suas algemas, aquilo que o atava, tinha que ser aberto, porque isso Pedro não podia fazer. Então, aquilo que a gente não pode fazer, Deus tem a sua palavra, a sua ordem, ele tem os seus ministradores para que abra-se. Então, abriram-se as suas cadeias, né, as suas trancas. E ele disse outras ordens, mas Pedro estava como? Num lugar iluminado e estava também liberto das cadeias. As condições estavam prontas para que ele executasse a palavra dada, o levante-se. Muitas vezes a gente acha que Deus não está fazendo nada, mas porque a gente não está percebendo a clareza que Deus está dando, né? A liberdade que Deus está dando para a gente estar diante dele. A gente muitas vezes não compreende que Deus já está tocando em nós, que nós já estamos ficando curados, que nós já estamos ficando em circunstâncias ajustadas. O que significa isso? Significa que a sua saída já está pronta. Mas a gente diz, mas eu estou com tudo isso, mas eu não consigo me levantar, não consigo sair. Queridos, se Deus está nesse negócio, é sinal de que o Senhor, nosso Deus, ele está fazendo grande obra. E agora, então, com claridade, agora, então, desperto e livre das suas cadeias, que era alguma coisa que ele não podia fazer, ou seja, daquilo que lhe atava. Agora, então, o anjo diz, depressa, ou seja, tem que ter rapidez, movimento, e a gente sabe que o Pedro tem essa característica, né? Ele é chamado muitas vezes até de precipitado, de tanta iniciativa que ele tem. E ele não tem dificuldade de obedecer essa ordem também. O anjo diz, cinge-te, ou seja, coloca o cinto na roupa, aquele roupão era folgado, mas para você andar e se deslocar, principalmente se você vai à guerra, você precisa do cinto para ajustar a ponta da roupa, como se fosse uma grande camisola, né? Colocava apertado já no cinto, para que a pessoa tivesse melhor deslocamento. O cinto nada mais é do que o ajuste para que a gente se desloque, para que a calça não caia e que não atrapalhe o movimento das nossas pernas. Mas a Bíblia diz também, pelo apóstolo Paulo, que o cinto é o cinturão da verdade. Então, a verdade, ela ajusta a nossa libertação. É em cima da palavra de verdade que isso vai ocorrer, porque o nosso Deus só tem uma palavra, e ele cumpre, ele é fiel. E diz então, ele diz, cinge-te, ou seja, coloque o seu cinto e ajuste a sua roupa, porque quando uma pessoa, naquela época, dormia, tirava o cinto, né? Era o camisolão só. Ata as suas sandálias. As sandálias antigamente eram um pedaço de couro ou um pedaço de madeira.
e envolvido por uma fita grande de couro. Então, ele tinha que ajustar no pé a sua sandália. Não era fácil, igual hoje, que a gente coloca até de velcro, né? Não, ele tinha que ajustar. Os seus pés teriam que estar ajustados, por quê? Porque era depressa, tinha que ter velocidade, nada poderia atrapalhar. E a Bíblia diz, lá pelo apóstolo Paulo, que as nossas sandálias são os pés calçados na salvação, né? Glória a Deus, porque Pedro tem essa segurança de que o nosso Deus, que Jesus é o Salvador. E ele diz também, lança às costas a tua capa e segue-me. A capa, ela serve para proteger do frio, mas ela também esconde. E quantas vezes a gente sabe que essas pessoas, quando iam dormir, quando usavam esse tipo de vestes, ele poderia, inclusive, estar usando a capa como um cobertor. Mas agora ele diz para não deixar a capa, ou seja, no lugar onde nós não devemos estar, porque essa prisão é injusta, nem a capa se deixa. Né? A gente vai lembrar de José lá no Egito, que ele vai embora e deixa a capa. Por quê? Porque o lugar dele era na casa, era o correto, era o certo. Então, em algum momento, poderia e deveria voltar para casa, mas não se agarrar à capa para ficar no pecado. Mas Pedro, ele está dentro da prisão, num lugar injusto. Ele não está sendo colocado justamente ali, mas é injusto. E ele diz, leva tudo que é seu. Tudo. Por quê? Porque tudo que você tem, lhe servirá. Sabe? Tudo que Deus nos dá, até um dom que parece perdido, nunca mais você vai usar, talvez ele seja extremamente útil em algum lugar à frente. Né? Eu sempre conto uma história de um missionário que não queria terminar o seminário, mas queria ir para o campo na África. E o pai dele disse, não, você vai para a África, mas vai formado como engenheiro, termina a sua faculdade e você faz o seminário. E o filho não entendeu, terminou o seminário e foi para a África. E quando chegou na África, ele disse, olha, eu não sei para que eu fiz engenharia. Aqui na África não tem nem luz, né? Então, eu sou engenheiro elétrico, mas eu não precisava ter me atrasado, eu podia ter vindo. Mas tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus nos dá, a gente deve completar. E quando chegou na África, ele falou de Deus para muita gente lá naquele lugar, ele realmente agiu como missionário, mas estava com pouca entrada, né, para avançar no seu trabalho. Quando lá chegou, surgiu uma oportunidade única. Aquele governo recebeu ali uma estação de rádio, mas o governo não tinha ninguém que pudesse montar ou que soubesse montar. E aí, esse engenheiro, que também era missionário, disse, eu me ofereço, eu ajudo vocês. E aí o governo ficou tão satisfeito com a ajuda, pelo fato dele estar lá, que deu a ele liberdade, inclusive, de usar a rádio para divulgar o seu trabalho. Ou seja, Deus deu uma porta, uma ferramenta que ele não avaliava. Mas porque ele é engenheiro, ele podia fazer isso. Então, quantas vezes a gente acha que é inútil, né? Para que eu preciso de uma capa na prisão? Né? Para que eu preciso de um cinto na prisão? O Pedro podia até imaginar que estava esquecido e a gente pensar isso também. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Tudo que Deus nos dá, dom, talento, característica pessoal, temperamento, é de Deus, a serviço de Deus, na ordem de Deus. E foi isso que aconteceu. Diz que dali, imediatamente, eles saíram e o anjo ia à frente e que Pedro o seguia, porque era uma ordem, seguir a Pedro. Então, neste momento, a gente vê Pedro saindo da prisão. Mas acontece uma coisa interessante, Pedro não podia tirar aquelas amarras, né, de ferro, as suas algemas. Deus, com uma palavra, tirou. Agora, Pedro está diante da primeira e a segunda guarda. Está à porta da cadeia.
E a porta da cadeia diz no verso 10 que ela se abriu por si mesma. A porta se abriu sozinha. A palavra de Deus diz que quando Deus abre a porta, ninguém fecha. E quando Deus fecha, ninguém abre. Ele é o Senhor que continua dominando todas as coisas dessa terra. Ele não perdeu o controle. E, nesse caso, Pedro também não teria tempo de procurar onde é a chave. Ou seja, Deus queria agir rapidamente dentro do sistema humano conhecido, sem chamar atenção para nada sobrenatural. Mas o sobrenatural já estava acontecendo. Estava diante de Pedro ali com o anjo, agora estava diante da porta que se abre sozinha, também com o anjo. Ela por si só, como se fosse uma porta automática que nessa hora e nessa época não existia. Só pode ter sido divino. Pensando bem, o Pedro foi o primeiro a estrear a porta automática sem ser automática, né? Pelo poder divino. E ele sai. Você percebe que Pedro está diante de muitos sobrenaturais, muitos. Mas ele agora vai se dirigir para aquela casa onde estão todos os cristãos, ali na casa de João Marcos. E quando ele chega lá, ele bate na porta, chama, e a pessoa, a criança, a jovem que recebe Pedro, se assusta e não abre a porta e vai lá dentro chamar outras pessoas, e deixa o Pedro lá fora. Essa porta, que era humana, que dependia do conhecimento, do reconhecimento da voz, da atitude, das palavras de Pedro, não funciona. Interessante, né? E aí outras pessoas vieram porque ele continua batendo e continua insistindo. Mas a palavra de Deus diz, né? Aquele que bate, a porta abre, né? Aquele que busca, encontra. Então, permaneça aí. Algumas vezes o milagre vem, mas ele demora um pouquinho. E aí, nesse momento, o grupo não estava pronto. Pedro estava pronto e no horário certo. Mas agora, aqui, na casa de João Marcos, onde todo mundo conhecia e orava por ele, você veja que o povo orava, mas não estava imaginando e nem preparado para receber o milagre imediatamente. Mas Pedro, lá na cadeia, nem orando estava dormindo e o milagre o atingiu. Sabe o que é isso? É o amor de Deus. Esse amor de Deus que nós ouvimos ainda há pouco na primeira mensagem. Esse amor de Deus, ele nos alcança, porque nós somos alvos do amor de Deus, da fidelidade de Deus. E ali, Pedro, então, entra, e as pessoas ficam extremamente alegres, ele até contém um pouco as pessoas por causa do alvoroço, porque a essa altura a cidade já sabe que Pedro não está mais na cadeia e os soldados estão com risco de vida, porque perderam o prisioneiro injusto, né? Injustamente preso, o Pedro. E, imediatamente, então, Pedro se desloca, sai da Judéia e vai para Cesareia. Evidentemente, o Pedro percebeu, se eu ficar aqui, serei preso, então eu vou para um outro lugar onde eu não posso ser alcançado. Então, ir para outro lugar, voltar para casa, Pedro podia fazer, estava no alcance dele. Mas o que não estava no alcance dele, Deus fez. Ao contrário de Herodes, que parecia estar no controle, dono de tudo, de toda a sua maldade, com uma guarda para guardá-lo, uma prisão, né, e amarras, atando, parecia que era aquela prisão, ninguém saía, né, porque tinha 16 pessoas envolvidas na guarda de Pedro, 16 pessoas envolvidas, é muita gente. Ainda mais soldados bem treinados, como os soldados romanos. Ali, aquela prisão já não era mais nada, mas a casa de João Marcos, onde a igreja estava, foi um lugar onde Pedro podia estar para a sua partida para Cesareia. Nós vimos que os soldados que pareciam ser homens treinados, agora eles também não tinham nenhuma potência, porque nem viram tudo isso e nem impediram tudo isso. As portas que pareciam ser tão fortes, elas não foram nenhum problema, nem as amarras e nem a porta de ferro.
Nada foi difícil, porque o poder de Deus se incumbiu de fazer isso. E para seguir ao anjo, era preciso luminosidade até para se vestir, coisas pessoais, coisas íntimas, acertar o cinto, amarrar o sapato. Deus deu muita luz dentro daquele lugar. Olha, o milagre particular que Pedro recebeu era maior do que qualquer outro que pudesse ser visto do lado de fora, né? Então, Deus tem suas formas de fazer. Deus tem suas formas de mostrar a sua presença em nós. E aquilo que parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Deus trabalha nesse turno da noite, né? Ele sabe, nessa noite, nesse dia, nesse horário, como está a sua vida e a minha vida. E aquilo que parece que não vai ter jeito, o nosso Deus está dando jeito hoje e agora, em nome de Jesus, porque Ele é Senhor. E Ele não precisa nem que estejamos totalmente compreendendo, porque também esse texto todo, ele mostra que o próprio Pedro pensava, era tudo tão sobrenatural para Pedro, ele pensou, estou tendo uma visão. E só quando ele chegou do lado de fora, é que ele disse, não é uma visão, verdadeiramente Deus me livrou. Ele pensou que estava até sonhando. Há coisas que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, que a gente acha até que é um momento inédito que não vai acontecer mais, ou então que não é uma realidade, que nem é realidade. Isso aí deve ser uma jogada que alguém está fazendo, né? Meu irmão, quando Deus move céu e terra para nos abençoar, é a mão de Deus que vai garantir que será uma bênção na minha vida e na sua vida. Não é a atitude dos homens e a compreensão deles. É o poder de Deus que vai garantir a vida de Deus em nós, a liberdade de Deus em nós. Eu quero lembrar que, assim como para aqueles judeus convertidos, sabiam muito bem que aqueles dias em que esse evento acontece era dia que se comemorava a libertação do povo de Israel, do Egito, assim agora a igreja primitiva, os primeiros cristãos, porque tudo isso acontece logo após a morte de Jesus, eles estavam agora também com o mesmo evento, o mesmo feriado, com um novo significado, o significado da libertação de Deus das mãos de qualquer opressor, seja no Egito, seja lá em Jerusalém, seja onde estiver. Eu e você não somos oprimidos por Covid, por poder econômico, né? Por parentes, por colegas de trabalho, por sistemas de saúde. Não. Eu e você somos libertos de todas essas coisas, porque o Senhor nos guarda, ainda que nós atravessemos algum tipo de embate com essas questões. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O que interessa é se nós estamos fazendo o que a igreja primitiva estava fazendo, orando, perseverando em oração. E o que interessa é saber se nós estamos prontos, como o apóstolo Pedro estava, para enxergar os sinais dos milagres e, ainda que não conseguindo decifrar bem de que aquilo era o momento exato do seu milagre, ele não hesitou e não deixou de obedecer. Esse automatismo, né? O Pedro já estava condicionado a obedecer, estava voltado a ser liberto, ele estava aberto para a liberdade. Quando Deus está nos convidando à liberdade, é bom acompanharmos movimentos de libertação que Deus nos dá. E eu estou falando do ponto de vista espiritual. Quando Deus está mostrando na sua palavra de que Jesus é o Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é o Messias, Ele morreu, ressuscitou e vive está. É bom que a gente se curve somente a Ele, porque Ele é Deus único e verdadeiro. Só Ele ressuscitou por nós. Só Ele cumpriu todas as profecias. Quando o Senhor começa a apontar a minha dificuldade, a sua dificuldade, é bom
que nos curvemos em arrependimento, pedindo perdão ao Senhor e nos consertando. Porque o Senhor é Deus que recompensa todo aquele que se arrepende e perdoa. Ele é Deus misericordioso. Então, que nessa noite eu e você nos lembremos que aquilo que pode parecer intransponível e a gente tende a dar um jeitinho, não dê. Fique na posição da verdade, fique na posição do que Cristo diz, fique na posição do que a palavra de Deus diz. E perceba que o Senhor Deus é Deus que nos livra de todas as coisas, nos abençoa, ainda que, como Pedro, a gente não consiga compreender. Então, portas não foi uma dificuldade para Pedro no lugar das portas mais difíceis, que era na prisão. Mas a porta para ele entrar na sua casa foi a mais difícil, né? Na casa que eu digo, a igreja é unida entre os irmãos. Então, quando nós temos dificuldades que dependem da nossa atitude, não desista, persista. Pedro continuou lá, batendo na porta, chamando, e ele entrou. Deus continuou com ele. Ele viu o anjo andando nas portas impossíveis, mas a presença de Deus era com ele naquela porta que também dependia dele. O Senhor é Deus conosco em todo o tempo. Lá em Isaías 55, há um texto bíblico que diz que o Senhor é que conhece os pensamentos. Ele é que sabe os bons pensamentos que tem a nosso respeito. Ele é que sabe os caminhos que tem a nosso respeito. Deus pode ter caminhos diferentes que eu e você não compreendemos bem, mas esses caminhos são caminhos que vêm do Senhor, então são caminhos de libertação, são caminhos de salvação. E esse caminho que Deus faz na terra, o caminho espiritual que Deus faz é um só, é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Diz assim o verso: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O fato de muitas vezes nós não compreendermos não nos impede de agirmos corretamente naquilo que Deus já nos falou e Ele próprio está nos guiando. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque Tu és um Deus fiel. Tu és o único Deus fiel, o único verdadeiro, real, o único que pode nos abençoar. É o único, Senhor, que pode fazer diferença na nossa vida. Por isso, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, quando enxergarmos as portas que parecem tão intransponíveis, que nós creiamos que o Senhor está nela. Que também, quando nós encontrarmos portas que estão ao nosso alcance, mas que surgem com alguma dificuldade, que o nosso ânimo não se perturbe, não venhamos a desistir ou desanimar, mas que o Senhor mesmo venha segurar na nossa mão e nos ajudar a atravessar. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ter a persistência. Mas, Senhor, Tu és a verdadeira e única porta. Tua palavra diz que Jesus é a porta. E, Senhor, nós queremos Te agradecer, porque salvação, segurança, plenitude espiritual, só em Jesus Cristo. E nós queremos Te louvar, porque essa porta nós conhecemos, e é no nome, na autoridade de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos por esse encontro, por essa palavra, por esse momento, nesse lugar. Assim nós oramos. Amém. 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 Essa palavra... Posso falar? Pode falar, né? Essa palavra veio de encontro, assim, a minha ansiedade que tem passado esses dias, em especial hoje. Estava muito pensativa, muito triste, muito para baixo, enfim. E Deus responde, né? Realmente no tempo de Deus. Parece que as coisas não acontecem, mas Deus está sempre agindo. E assim, eu orei ao Senhor, acho que era umas... Vou ser rápida, tá? 6 horas. E aí, quando eu terminei de orar, eu recebi uma ligação com essa pessoa. Ela diz que ora, pega números de telefone aleatórios, liga para as pessoas
e dá um salmo, né, um versículo da Bíblia. Aí essa pessoa me deu Jeremias 29:11. E aí eu me emocionei, porque Deus falou comigo ali, né, em Jeremias 29. Vencer eu os pensamentos que tenho de vós, né, pensamentos de paz, né, para prosperar no futuro. E quando foi agora à tarde, a mãe do Gustavo veio da visita lá do presídio, e ele fez várias cartas, né, mandou uma rosa para mim, fez várias cartas, eu fui ler. Em todas as cartas, mesmo ele preso injustamente, sofrendo, ele fala da indignação e ele sempre fala assim o tempo todo. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui, eu sei que no momento certo, no momento de Deus, no tempo de Deus, Deus vai me tirar daqui. Aí eu fiquei assim, meu Deus, ele está preso, ele está com injustiça, com um monte de coisa. E mesmo assim, ele não perdeu a fé, não perde a fé, confia em Deus. Por que eu fico triste se eu tenho liberdade, né? Tem tudo. E então por que eu fico triste? E quando foi agora, de novo com a Rosane na palavra, Deus falou novamente comigo, então, assim, confirmação, em menos de pouco tempo, no mesmo dia, Deus falando. Glória a Deus. Então, nós vamos seguindo para o momento de pedidos de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, ainda louvando o teu nome, te bendizendo e sendo grata por essa palavra que acabamos de ouvir. Eu quero colocar esses pedidos também diante do Senhor. Eu quero colocar, Senhor, a pressão alta, Senhor, da nossa irmã, te pedindo, Espírito de Deus, que o Senhor venha abaixar essa pressão, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vai lá na origem do problema, porque ela está com essa pressão alta, se é emocional, se é muito calor, mas que o teu Espírito possa ajudar a tua serva neste momento, no nome de Jesus. Eu também peço pelo Bruno, que está com essa retenção urinária, Senhor, que o Senhor possa colocar a sua boa mão sobre a vida do teu filho e restabelecer a saúde do Bruno, Senhor, para a glória do teu nome. Também, Senhor, te peço uma bênção para a vizinha da Janete, ela está gripada, com hemorragia, mas eu sei que o Senhor é o médico dos médicos e pode ajudar, Senhor, essa senhora, Senhor, nessa hemorragia e nessa gripe. No nome de Jesus, para que Janete e ela possa glorificar o teu nome e te agradecer pelo milagre. Também, Senhor, eu coloco Cirleia, pedindo salvação, Senhor, no nome de Jesus. Seja com ela, também como a família de Ivani, que Ivani também está pedindo salvação para a sua família. Que o Senhor possa, Senhor, abrir um entendimento de cada um desses familiares, para que eles possam compreender e conhecer o plano da salvação. Reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único que pode nos livrar da ira futura, Senhor, da ira de Deus, no nome de Jesus. Eu também, Senhor, te peço por essa ansiedade da Andréia. Espírito de Deus, tu é o dono da vida. E eu te peço, Senhor, pela Andréia. O Senhor é Deus que cuida dos pássaros, que cuida do campo, até da folha que cai. E eu tenho certeza que o Senhor tem poder, Deus, como lemos hoje aqui na tua palavra. Todo esse processo que Pedro passou de milagres, ele vendo milagres e mais milagres. Que a Andréia também possa te enxergar, como ela mesma disse, que não foi só essa palavra da noite, mas a palavra da manhã que ela ouviu. Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra possa ficar firme no coração da tua serva, para que ela possa ser perseverante na tua palavra. Também coloco o Gustavo. Senhor, toma esse jovem nas tuas mãos, que está ali prisioneiro, Senhor, tal como Pedro também, inocente, mas encarcerado. Que no nome do Senhor Jesus, a luz do Senhor possa entrar naquela prisão e ele possa ver com clareza a tua luz brilhando ali naquele lugar. E que ele também, Senhor, coloque o cinto, Senhor, seja cintado por ti, calçado por ti,
e liberto pelo teu poder, que ele seja obediente em ouvir a tua voz, porque há uma igreja, Senhor, aqui do lado de fora, que está orando por ele, crendo no milagre, crendo que o Senhor é poderoso para libertá-lo. Senhor, também coloco, Senhor, a vacinação, que já tem até calendário para ela. Eu te peço segurança, Senhor, desta vacina, que tantas quantas outras pessoas, Senhor, como eu, que eu estava na indecisão, as pessoas que continuam na indecisão, Senhor, de tomar a vacina, que realmente elas possam ser esclarecidas, Senhor. O Senhor levante pessoas, ó Deus, profissionais, para que possam esclarecer que todos nós precisamos ser vacinados, Senhor, para que esse contágio, Senhor, diminua bastante e até desapareça. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por essa vacina, a coloco mais uma vez nas tuas mãos, te pedindo, Espírito Santo de Deus, que, por milagre, que não haja nenhuma infecção, que as pessoas não haja nenhuma alergia, Senhor, mas que cada um que tome essa vacina, Deus, elas possam realmente se sentir bem, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, por essa noite, Senhor, por todo esse milagre que, com certeza, nós iremos vivenciar mais uma vez, porque o Senhor tem sido bom para cada um de nós, e eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, e eu te agradeço, Senhor, por esse cuidado tão específico que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado, Deus, por teu amor. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. E nós temos orado também aqui pelos funcionários do Galeão. A gente sabe que esse horário é o horário que nós estaríamos lá na capela e ali teria a janta, o horário de janta dos funcionários, que eles apareciam para o culto antes ou durante. E eu gostaria, então, de que nós lembrássemos de orar pelo Galeão, por tudo que ele representa, né? Aquele espaço internacional na cidade, por onde entra muita coisa no Brasil, é por ali, e nós gostaríamos, então, de orar. Vou pedir a Ivani para orar especificamente por esses pedidos, tá? Pelo Brasil e também pelo Galeão, Aeroporto Galeão. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui para apresentar a Ti, Senhor, a nossa nação, nosso país. Senhor, perseverando na oração para que o Senhor não permita que nossa terra seja devastada, Senhor. Que a nossa terra seja devastada, nem pelo coronavírus, nem pelo desmatamento, nem por qualquer outra razão que venha trazer dano para nosso país, Senhor. Nem por administrações erradas e equivocadas, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. E, Senhor, neste momento em que nós estamos vivendo uma estação um pouco mais aquecida, muitas chuvas podem vir, mas, Senhor, que elas não nos façam mal, não tragam dano, que não haja quedas de raios que venham matar, nem venham causar qualquer tipo de problema para as pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos livramento, Senhor. Sabemos que as forças da natureza, elas são necessárias, mas clamamos a Tua misericórdia sobre nós, seres humanos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, também quero apresentar a Ti o Galeão. Neste momento, está havendo trocas de postos, muitos estão assumindo, outros talvez indo para os seus horários de janta. Pai amado e querido Deus, toma cada um daqueles funcionários em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Os trabalhadores daquele lugar, Senhor, que eles tenham o emprego deles preservados. Dá livramento a eles, Senhor, no entrar, no sair, em todo o tempo que eles estejam lá dentro, exercendo o ofício para o qual eles foram contratados. Em nome de Jesus, Senhor, guarda aquelas pessoas, guarda aquele lugar, guarda as aeronaves, Senhor, que
Senhor, que cada canto ali do aeroporto seja visitado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que seja desarticulado todo mau intento contra aquele lugar e as pessoas que ali trabalham. Que os passageiros, ao chegarem e ao saírem, mantenham, Senhor, afastados uns dos outros e tomem todos os cuidados de higiene, Senhor, para evitar a contaminação. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Então, a gente já está encerrando o nosso culto aqui. Nós já vamos, então, para a oração final. Então, vamos fechar os nossos olhos e orar. Deus, nós queremos te agradecer por esse encontro, porque o Senhor certamente falou no nosso coração, o Senhor tratou, o Senhor recebeu o louvor e a honra e a glória. Nós queremos te pedir agora uma semana dirigida por ti, uma semana, Senhor, na tua direção. Por isso, no nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça infinita de Jesus e a doce, terna consolação, instrução do Espírito Santo nos guie hoje e eternamente. Amém. Amém. Já é bom dia. Isso, bom vê-los. Deixa eu só tirar uma foto aqui de todo mundo.